Oi, professoras, boa noite. Estamos de volta com outra webconferência. Nós fizemos a última web no ano passado e alguns professores já estavam reivindicando que as webs retornassem. Um esclarecimento. Como a demanda pela educação infantil cresceu muito, os professores elogiaram bastante as formações, ou estão elogiando, melhor dizendo, nós resolvemos privilegiar, no mês de abril, a educação infantil. Mas nós vamos ter um debate hoje também importante, com a leitura e a escrita no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino fundamental. Nós temos hoje duas professoras aqui importantes para conversar com vocês. A professora Patrícia Cossino, da UFRJ, e a professora Fernanda Nunes, da Unirio. Quero agradecer as duas professoras pela participação, por aceitar o convite, e vou deixar vocês agora com as professoras que irão debater com vocês o tema. Mesma dinâmica. Assistam, anotem e depois passem para nós suas perguntas. Ao final das apresentações, nós vamos ler as perguntas para as professoras e elas responderão para vocês, ok? Então, com vocês, a professora Patrícia e a professora Fernanda. Boa noite para todas e para todos. E eu queria agradecer aqui a organização da Elaine. Então, nós vamos hoje falar um pouco dessa... E agradecer também a Fernanda. Nós tivemos no dia 27, muitas de vocês estiveram aqui, na UFRJ, uma discussão sobre alfabetização nas cidades do Rio de Janeiro. O que a educação infantil tem a ver com isso? Essa foi a pergunta que a gente fez. Essa é uma pergunta que a gente vai perpassar também aqui o nosso encontro, porque, assim, a educação infantil tem muito a ver com isso, mas ela tem muito a ver de uma forma muito própria, muito específica. E é importante que a gente saiba delimitar aquilo que diz respeito à educação infantil daquilo que diz respeito ao ensino fundamental. Então, a gente queria trazer para vocês uma questão já fundamental da educação infantil. Primeiro, nós vamos trazer aqui uma discussão que essa docência na educação infantil, ela é uma docência que se faz na simplicidade e numa sofisticação sutil. Por que eu digo que é uma sofisticação sutil? Porque exige uma interlocução do professor, da professora, e de todos aqueles que estão ali naquele grupo, com as crianças. A gente vai trabalhar, a gente vai a partir daquilo que a criança traz. Isso parece simples, mas isso é muito sofisticado, porque a gente tem que alterar o nosso ponto de vista. Geralmente, nosso ponto de vista é que a gente leva coisas para as crianças, a gente tem um conteúdo, a gente tem um objetivo específico que a gente quer passar, entre aspas, para as crianças. E essa questão é uma questão que a gente tem reiterado o quanto as crianças de educação infantil podem, mas elas podem a partir do interesse delas também. E que a gente deve também pensar que a qualidade da educação infantil ela está muito mais ligada àquilo que faz sentido para o grupo do que uma padronização, aquilo que já vem pronto, aquilo que já é para todo mundo, Fernanda? Eu acho que essa tem sido assim, uma questão que a gente tem debatido muito. Por que a gente não recomenda, não acha adequado os sistemas apostilados que já vêm com tudo pronto? Porque aquilo ali diz muito pouco para as crianças. Aquilo diz muito pouco para as crianças que estão ali, muitas vezes, brincando das coisas mais diversas. Nós vamos depois aqui dar vários exemplos de situações em que as crianças estão brincando e a professora, a partir dessa brincadeira, ela puxa uma história, ela reinventa junto das crianças. Então, essa relação de confiança que a gente coloca implicada, dialógica, presente e aberta à escuta do diverso, do imprevisível, aquilo que não está previsto. Então, como é que a gente está aberto a isso? Por isso que é muito sutil isso. É simples e, ao mesmo tempo, é sofisticado. Essa relação, em relação à linguagem, nós
temos observado como que esse diálogo entre os adultos e as crianças ele é produtivo. Então, essa linguagem que é compreendida nessa perspectiva do diálogo, né, na perspectiva dialógica, é uma linguagem que exige da gente inversão, às vezes, de alguns olhares, né? Esse movimento de olhar os sujeitos de seus processos, né? Dessas interações iniciais. Então, como é que as crianças interagem? Primeiro, muito pequenas, como é que elas interagem, né? Elas interagem com o corpo inteiro, elas interagem com o choro, elas interagem com as expressões mais diversas, e a gente vai significando isso. Agora, isso vai continuando, na medida em que ela vai se interessando por várias coisas, essa curiosidade da criança, né, diante do mundo, diante dos sujeitos, diante de tudo que está cercando ela, né? Então, o ponto de partida da educação infantil é sempre a criança. Quando a gente diz que é sempre a criança, é a criança na relação. Por isso que a gente fala que os eixos são as interações e as brincadeiras. O que são as interações? Se a gente pensar em interação como interlocução, né, que é um processo de diálogo da criança com as coisas que estão no mundo, o que aquilo está dizendo para a criança, o que a criança está dizendo para aquilo, e com as pessoas, e com as outras crianças, e com os adultos, né? E com os livros, que também dizem que as histórias são interlocutoras, né? Elas trazem possibilidades da gente dialogar, da gente conversar, da gente discordar, da gente se emocionar, né? Então, a gente precisa romper com essa ideia de que existe uma criança que ainda não está pronta para, que é isso, que é pré-isso ou pré-aquilo. Aquela criança, o que é a potência daquela criança? O que ela pode? Né? O que ela pode hoje? E ela pode muito. Se a gente prestar atenção, ela pode muito, né? Esse movimento de pensar a complexidade da linguagem também é um outro segundo movimento que a gente está propondo aqui, né? A linguagem constitui o sujeito. Então, implica em refletir como que essa linguagem está posta no mundo. Quer dizer, quando a criança se manifesta, as primeiras manifestações da criança, né, são significadas pelo adulto que está cuidando dela. Ah, você está com fome, vou trocar a fralda, você está com dor de barriga. A gente, às vezes, até fala com a criança, né? A gente vai, nesse decifrar do que está acontecendo, a gente vai dando sentido àquele choro, né? Isso vai sendo colocado desde as crianças muito, muito novas, né? Mas a cultura, né? Essa forma da gente falar, da gente segurar um bebê, da gente embalar, da gente cantar uma cantiga de ninar, da gente brincar com a criança muito pequena, né? Todo adulto olha para um bebê, começa, aí faz cosquinha, até essa fala, que é uma fala, às vezes, muito... que a gente, às vezes, fala assim, muito infantilizada, no mau sentido da palavra, né? Mas essa é uma forma de brincar com essa criança, mas é uma forma cultural, né? Diferentes culturas fazem de formas diferentes. A forma como a gente entende a criança, como é que a gente mostra o mundo para ela, como a gente apresenta as coisas do mundo, o que temos a apresentar, né? O que as crianças participam, né, que práticas culturais ela participa. Então, isso tudo está constituindo essa criança, né? Que rituais que fazem parte daquela família, se ela frequenta outros espaços, que espaços são esses, o que acontece nesses espaços, o que circula nesses espaços, né? Que cantigas, que textos, sejam eles orais ou escritos, né? Então, tudo isso vai fazendo parte dessa criança que vai se constituindo, vai significando esse mundo, né? Então, essas experiências são básicas para se pensar essa relação da criança com a linguagem como um todo, a linguagem verbal, seja ela oral, seja a linguagem escrita. Então, que textos circulam? Como circulam? Como a gente amplia essa possibilidade das crianças pensarem o mundo, pensarem sobre as coisas que estão no mundo, não só, e ela pensa sobre tudo, inclusive sobre a linguagem escrita, sobre aquilo que está escrito,
né? A criança está pensando sobre as abelhas, sobre as flores, sobre os pequenos bichinhos, ou sobre o cachorro, ou sobre as coisas que estão, as coisas que estão à sua volta, mas elas também estão pensando sobre tudo isso. E a escrita, ela está presente, muitas vezes, né? E é disso que a gente está falando dessa criança, nesse início dessa curiosidade, que vai perguntar, e por isso que os processos dialógicos são importantes, porque a criança pergunta, o que, que a gente responde para ela, né? O que, que os adultos estão respondendo aquilo que ela está perguntando. Eu trouxe aqui um texto aqui do Vygotsky, que ele vai trazer uma coisa muito importante, né, que a gente dá pouca importância, que é o brincar da criança, né? Na brincadeira, a criança vai trazendo os elementos dessa cultura que eu falava, das coisas que ela viveu, das coisas que ela sentiu, das coisas que ela percebeu. E ela vai, ao brincar, e quando a gente fala brincar, a gente está falando de uma brincadeira que a criança organizou com as outras crianças. A gente está falando de uma brincadeira que elas, né, são, né, quem decidem quem vai ser o quê, como é que vai ser determinada situação. Nesse lugar, ela tá exercitando as regras sociais, ela está podendo se colocar nesse lugar de ser a mãe, ou de ser o cachorro, ou de ser a professora, ou de ser o irmão, né? E isso tudo vai fazendo com que a criança entenda as regras sociais. Mas tem uma outra questão que acontece, né, que o Vygotsky, nesse texto, ele vai dizer que a criança, pela primeira vez, ela, ao brincar, ela separa, ela pega um cabo de vassoura, que é esse exemplo que ele dá, e esse cabo de vassoura vira um cavalo. Então, ela sabe que aquilo ali é um cabo de vassoura, mas ela transforma, por via do gesto, né, dessa brincadeira que simboliza, né, como um cavalo. Então, ela brinca de cavalo com... Então, essa ação, regida por uma regra que começa a ser determinada pelas ideias, né, como diz ele, não pelos objetos, né, representa uma tamanha inversão na relação da criança com a situação concreta, real e imediata, que é difícil subestimar seu pleno significado. Então, a representação simbólica na brincadeira é uma forma peculiar de linguagem, num estágio precoce, ele diz, né, atividade que se leva diretamente à linguagem escrita. Olha, quer dizer, o Vygotsky, na década de 30, ele está dizendo isso, né, que brincar é uma pré-história da linguagem escrita, está no brincar e no desenhar. Então, na educação infantil, a gente tem que brincar muito. A gente tem que registrar por via dos desenhos, do corpo, a linguagem na sua dimensão múltipla, não só na linguagem, uma única forma de se expressar, que é ou verbalizando, ou desenhando, ou escrevendo. Então, a criança, é momento dela fazer uso de todas essas linguagens, né? E os sentidos vão sendo produzidos nas interrelações, nos afetos, né? Aqui também eu trago aí um trecho de uma obra do Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele vai falar dessa brincadeira com as palavras, ele, criança, muito pequeno, no colo do avô. Ele não sabia o que era aquilo, né? Mas não interessa o que era exatamente aquela brincadeira de cadê o tocinho que estava aqui. Interessa era o afeto, né? Essa linguagem que chega sonoramente no jogo, na brincadeira e no afeto, né? E essa linguagem também das coisas, né? O sentido que vão sendo dados à palavra, aos cheiros, né? Às sensações. Então, a gente pensa que essa prática pedagógica ela está dentro dessa corrente, né, da comunicação. Então, quanto mais a gente continua aquilo que as crianças estão fazendo, entrando junto delas nessa grande corrente de comunicação, em que a gente vai também, né, se encantando com esse processo, a gente vai estar favorecendo essas ampliações. Quer dizer, qual é o lugar do adulto? O lugar do adulto é dar continuidade aos movimentos e ampliar esses movimentos. Então, se as crianças estão
interessadas em saber como são as abelhas, feito falar, né? Porque entrou uma abelha na sala e para onde ela vai, onde é que será que está a casa da abelha, que a gente vai lá para fora procurar, então, de onde veio aquela abelha e como é que... Então, vamos procurar saber como é que é a casa da abelha e a gente vai procurar, então, né, o livro na internet, como é que são as colmeias. Daí a gente vai caminhando com as crianças, tanto do lado informativo, quanto do lado mais do imaginário. A gente vai brincar de ser abelha, né? A gente vai fazer os movimentos de voar, de ir até a flor, de brincar, né, com esses movimentos sugeridos pela abelha. E depois, quem sabe, a gente pode até desenhar, a gente pode pintar, fazer um painel com as colmeias, a gente pode se transformar em colmeia, a gente pode fazer um monte de caixas que virem colmeias. Nós podemos entrar no jogo, né? Eu acho que é essa que é a questão. E isso pode ser registrado, né, de diferentes formas, porque o registro não é único, né? O corpo é o primeiro registro, né? E é importante a gente entender que entre adultos e crianças, nós, adultos, temos uma relação... esse binômio adulto-criança não é algo horizontal, né? É vertical. Porque nós sabemos mais do que as crianças, nós somos mais altos do que as crianças, nós falamos uma língua que as crianças ainda estão aprendendo, né? Então, a gente tem que saber que há uma diferença, mas essa assimetria não significa que a gente não vá se... né, abaixar e chegar até as crianças. A gente tem que sair desse lugar do quem sabe, né, de quem tem tudo pronto, todas as respostas, e ganhar esse espaço da interlocução, entendendo essa escuta. Até a gente usa essa questão de dar a voz à criança. Na verdade, a criança tem voz, a gente aqui às vezes não escuta, né? A criança está lá falando e a gente às vezes não está prestando atenção no que ela está dizendo, né? Então, assim, é uma escuta sensível mesmo. É escutar no sentido de responder, né? O Bakhtin, né, esse autor que vocês estão vendo no material do PNAE, que a gente vai agora dar uma ênfase nesse caderno 5, que até a Fernanda vai trazer alguns pontos do caderno 5. Nesse caderno 5, a gente está o tempo todo... Nós já vamos trazer o Bakhtin, né? Ele tem sido um autor presente no material do PNAE, da educação infantil, porque ele nos traz essa dimensão do diálogo. Nós temos a resposta é sempre responsiva ou responsável. Por quê? Eu me sinto implicada com esse outro. E porque eu sou implicada com esse outro, eu tenho a responsabilidade da resposta. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, que é uma questão do Bakhtin, que é ética, né? Esse agir nosso, que é um agir estético, mas é um agir ético, que o Paulo Freire também lindamente fala sobre isso, né? Eu tenho essa relação com esse outro, eu sou implicada com esse outro me move, esse outro me faz responder. E isso que eu acho que é uma das questões básicas na educação básica, né? Como nós nos implicamos com o que fazemos com as crianças que estão diante de nós, como nós nos afetamos, né, pela vida delas, pelas coisas que elas trazem. Aqui a gente traz alguns exemplos de salas que podem ter, né, um espaço em que a literatura apareça, em que a gente possa fazer coisas com as crianças, né? E dar espaço para as crianças narrarem, falarem de si, né? Falar do que viram, do que aconteceu, e registrar isso. Se é uma experiência, a gente pode ter uma forma de registro, né? Se é um relato mais de uma situação que vivida, é feito de outra maneira. Se a gente está contando alguma coisa que aconteceu, a gente até pode fazer em forma de lista, mas a gente tem que saber que esses relatos, a gente precisa estar entendendo, né, que a narrativa é uma troca de experiências. E as narrativas estão nas histórias, estão nas novidades, que a gente às vezes fala assim, vamos contar novidade. Às vezes a gente não está nem prestando atenção no que a criança está falando, né? Como é que a gente entra nesse diálogo com o que a criança está dizendo? Uma vez eu estava assistindo uma rodinha, a professora, eu fui à praia. Ah, é? Tá bom. E você foi aonde? Poxa, quer dizer, a criança disse que foi à praia, não fala, não tem nada para dizer. Ah, eu também fui. Ué, não estava chovendo. Será alguma coisa a gente tem que dizer em cima do que a criança falou da praia, né? Ah, tá bom, tá, passa para o outro. Não é assim,
né? Então, às vezes, é muito mais interessante quando se está contando uma novidade, uma rodinha, a gente começar a bater papo. E você também foi à praia, em vez de a gente ficar, agora você, agora você, agora você, entrar na conversa. Porque é isso que institui, né, o saber ouvir, o saber falar. É o outro também que vai ouvir no outro. Porque o outro importa. O que o outro fala é importante para o professor e é importante para o grupo. Né? Isso cria uma coletividade, isso cria esse elo né, de coletividade. E vai tecer nessa história que é individual e é coletiva e que pode ser registrada. Né? E a gente está entendendo, então, que essa possibilidade aqui, a gente tem, né, um trabalho que foi feito com os pássaros. Então, eles trouxeram vários pássaros, já começaram a casinha dos pássaros. A professora vai e traz uns livros sobre os pássaros, né? Amplia esse repertório de referências, né? Aqui são fotografias. Então, como que você, a partir de um determinado assunto, eu falei das abelhas, aqui são os pássaros, né? As crianças são muito ligadas à natureza, né? Então, como é que a gente pode trazer, né, elementos para pintar, para outras expressões, né? Onde começa a alfabetização, né? Essa é a pergunta que a gente sempre pergunta. Onde começa a alfabetização, né? Então, a alfabetização começa dependendo do que a gente chama de alfabetização, que é um conceito também explodido, é um conceito que a gente já teve várias formas de pensar, é um conceito situado, né, historicamente, mas a gente tem entendido mais a perspectiva da leitura e da escrita, como é que a criança vai se inserindo na cultura escrita, que ela já está inserida, porque ela já nasceu no mundo da escrita, quando ela já nasce, já ganha uma pulseirinha escrito o nome dela e o nome da mãe, né? Então, a criança já nasce com aquela pulseirinha. Né? Então, ela já nasce nomeada, já nasce registrada. Né? No próprio hospital, ela já sai com um registro. Né? Mas essa leitura, esses conhecimentos todos que vão circulando, é preciso que a criança tenha a interlocução com esses textos. Então, quando começa nas interlocuções, né, que podem, alguns grupos, isso é mais intenso, né? Tem crianças, a gente tem postulado, né, e vocês vão ter a próxima videoconferência sobre literatura, né, em que a gente vai falar a importância de ler desde sempre, desde os bebês. Né? Nós temos o caderno 4, que é um caderno que a gente não vai explorar, porque ele é justamente o caderno dos bebês como leitores e produtores de texto, que a gente convida a todos a lerem, porque ali tem muita discussão sobre por que é importante ler para os bebês. Essa envoltura, como diz a Maria Emília Lopes, que é uma das autoras, essa envoltura simbólica, essa envoltura narrativa que acolhe o bebê, que é fundamental. Então, todos esses conhecimentos desse leitor, ele é adquirido ao longo da vida, nessa. E aí tem uma frase da Cecília Goulart, que esteve conosco no dia 27, né, que ela vai falar que todo texto é muito maior do que a soma das partes. Isso parece óbvio, mas a gente acha que aprende a ler com as partes, que são com as letras. Né? Quando a gente aprende a ler, lendo textos, histórias, contando histórias, registrando o que a gente está contando, assim que a gente aprende para que serve a escrita, qual é a função dela no mundo que a gente vive. Né? E também essa experiência essa leitura de mundo, né? Porque assim, eu sempre lembro de um livro que me marcou muito, que é um livro chamado Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. O vermelho amargo é o tomate que a madrasta cortava super fino para dar uma fatia para cada enteado. Né? E, na medida em que eles foram saindo de casa, essa fatia foi ficando mais grossa. E ele chama de vermelho amargo porque ele via, né, no cortar o tomate uma tristeza e uma amargura dessa madrasta. Imagina uma pessoa casar e receber já 6 filhos, né, e numa situação também de dificuldade, né, de sobrevivência. Então, para mim, quando eu corto o tomate, né, aquele tomate já ganhou uma outra perspectiva para mim, porque me afetou aquele texto. Então, as coisas elas não estão postas, elas não estão dadas. As coisas não estão dadas. Quando depois que a gente lê,
a gente cria uma outra relação com aquele texto. Então, isso que o Paulo Freire vai falar, que a leitura de mundo ela precede a leitura do texto, né, verbal, né, da palavra, mas quando eu leio essa palavra, eu olho para o mundo de outra maneira, porque a palavra nos traz uma outra forma de ver o mundo. E é essa palavra que traz o mundo de outra maneira, que é a palavra literária, que é a palavra que ela não é só informativa, mas que ela nos afeta, né, naquilo que toca a vida, né? Essa palavra que faz pensar o mundo, né? Que ela retorna ao mundo para pensar o mundo, né? Então, eu vou falar mais aqui essa prancha para depois passar para a Fernanda, né? Então, a leitura é esse processo de construção de sentido, né? Leitores e textos estão em inter-relação, né? E essa relação depende do próprio texto, né? Da forma como eu leio, quais são os objetivos da leitura, mas também esses conhecimentos eles vão se ampliando, né? Na medida em que a gente vai trazendo essas práticas, né? E o próprio professor é responsável por ampliar as práticas. Se a criança, hoje em dia, quase ninguém escreve mais carta, a gente usa muito o celular para passar mensagem. A criança, às vezes, usa uma carta. O que é carta? Né? Mas, puxa, antigamente se escrevia carta. É importante a gente saber que tem textos que mudaram de formas. Né? Então, a gente, se hoje não se escreve mais carta, mas se escreve e-mail, se escreve mensagem no WhatsApp. Né? São formas de comunicação diferentes. E tantos outros textos que circulam, né, no mundo social. E na medida em que as crianças vão sendo colocadas diante dos textos, elas também vão sendo produtoras desses textos. Né? Aqui eu não vou ler para passar já para a Fernanda, mas é uma situação que a criança conta a história da Cinderela. Né? E ela fala para a pesquisadora, posso te contar agora uma história? E ela vai contar a história, né, com muita... E criança de 4 anos, tá? Eu estou falando aqui, não estou de criança de 4 anos. Né? Aí ela vai contar a história, trazendo elementos da história e trazendo também um pouco do seu conhecimento de vida. Né? Ela estava na casa toda triste, porque a rainha má não queria que ela fosse no baile. A rainha só queria que ela ficasse na casa fazendo faxina, limpeza. De repente, ela percebeu que morava uma fadinha bem pertinho da casa dela. E a fada falou para ela falar com os passarinhos, para eles darem uma roupa nova, porque ela não podia ir ao baile toda feia, claro. Daí ela ficou bonitona. Era a mais bonita de toda a festa do castelo. E o príncipe ficou apaixonado por ela, mas a roupa dela era de feitiço e só ia ficar bonita até meia-noite. E, de repente, ela teve que sair correndo. E o sapato ficou no chão da escada. No outro dia de manhã, o príncipe foi na casa dela e descobriu que o sapato era dela. E eles casaram e foram felizes para sempre. Então, uma criança que conta, isso aqui ela narrou para alguém que escreveu, né? Uma criança que conta isso, sabendo que o outro vai escrever, olha como é que ela organizou esse texto, com começo, meio e fim, ela contou a história inteira em pouquíssimas palavras, trazendo os elementos que ela tinha ouvido. O que eu digo? Só faz isso a criança que foi, né? Ela leitora, que foi leitora ouvinte de muitas histórias. Né? Então, isso aqui é fundamental. Chega na alfabetização, a criança já tem uma estrutura do texto organizada. Isso que eu quero dizer. Então, o que a educação infantil tem a ver com isso? Isso. A criança é capaz de organizar uma história com começo, meio e fim, como a gente quer que ela produza depois, né? Colocando a sua opinião, colocando aqui o seu toque pessoal, né? Mas com coerência. Por quê? Porque ela foi leitora, ouvinte de muitas histórias. Então, tem a ver com contar história, ouvir história, ler muitas histórias para as crianças. Então, se a gente tem o que dizer para a educação infantil, o que ela tem a ver com a alfabetização, porque isto aqui não há quem possa dizer que não seja um início de um processo muito complexo, que é uma produção de texto escrito. Aqui ela ditou para ser escrito. Então, ela tem toda a compreensão de uma estrutura de texto escrito, concentrado, condensado. Né? Então, para a gente prestar atenção de que tem coisas que a gente não está valorizando, muitas vezes, e isso que a gente pensa que é pouco, que é
fazer a criança contar a história, recontar a história oralmente, recontar fazendo vários desenhos, fazer uma dramatização com um grupo. Isso é muito importante, porque vai dando à criança essa temporalidade, né? essa sequência, essa ordenação que a escrita exige, né? Que a escrita é muito diferente nesse aspecto da linguagem oral, verbal oral, né? Eu vou passar para a Fernanda. Tem, porque essa circularidade entre a oralidade e a escrita, que a gente estava querendo trazer um pouco mais, quer dizer, é uma oralidade, né? Ela tem a ver com a memória, né? Da gente contar nossas histórias, mas tem a ver também com os registros, né? Então, a gente vai contando e aí a gente escreve, a gente lê aquilo que está escrito, lê oralmente. Então, isso também há uma circularidade entre a oralidade e a escrita muito grande, que a gente precisa também entender que fazer as crianças falarem dá oportunidade para as crianças contarem coisas, né? É uma forma delas organizarem também o pensamento, né? E isso tudo está em relação. Quando a criança, às vezes, está ditando para você e o que ela fez, o desenho, né? A gente viu também no dia 27 um trabalho da professora Adriana, em que ela vai fazer uma análise das histórias que as crianças contam a partir do desenho, né? Que quem esteve aqui viu, mas que a gente é uma boa atividade interessante, né? Como que as crianças vão trazendo as suas questões de vida, mas como elas também sabem estruturar o texto para ser escrito, né? Então, é um conhecimento que é linguístico também. E esse conhecimento é fundamental. E ela vai. E quando você escreve, ela vai. Não, peraí, eu quero que você diga tal coisa. Um menino uma vez chegou para mim, não, eu quero que escreva um belo dia. Então, ele viu que um belo dia não é um dia belo, né? Então, isso é muito bonito de ver, né? Então, uma modalidade não se sobrepõe à outra. A gente né, tem a vida da gente é falar com o outro, a gente fala por telefone, a gente escreve. Uma não se sobrepõe à outra, mas a criança vai... uma constitui a outra, né? São constituídas de conhecimentos diferenciados, mas tem uma relação entre uma e outra, né? Ele tem que entender que a escrita representa a fala, né? E eu falo, o que eu falo posso estar registrando por escrito. E tem regras, né? Que eu acho que essa começa a ser a questão da alfabetização, né? Como é que ele vai entendendo essa convenção né, que é essa linguagem escrita. Ela tem cheia de convenções, né? E a questão de aprendizado, a criança vai perguntando, a gente vai respondendo. O problema é que a alfabetização começa a gente tendo que fazer uma sistematização geral, né? E na educação infantil, a gente não está preocupado com essa sistematização de todo mundo. As crianças vão sistematizando por interesse de cada um. Então, por isso que elas vão estar em momentos muito diferenciados, né? Elas não vão estar em momentos... Bom, aqui é um texto muito conhecido, sabe? É um texto do Bartolomeu Campos de Queiroz, que vai ficar aí na tela, que ele vai dizer que ele aprendeu... O primeiro caderno dele foi as paredes, que o avô dele escrevia nas paredes. E ele ia lendo as paredes. Então, o avô escrevia tudo que acontecia na cidade, ele ia escrevendo nas paredes, né? E meu avô, ele falava, ele botava aquela... Ele era quase um cronista da cidade, né? Então, ele foi aprendendo a ler nessa casa. Eu fico imaginando essa casa, né? Que as paredes todas escritas, né? E aí o Bartolomeu, nesse texto, ele vai dizer que ninguém ligava para ele, porque ele já sabia ler. Ele já tinha aprendido a ler na parede da casa do avô, mas na escola ninguém acreditava que ele sabia ler. Porque imagina se o menino já sabia ler sozinho, né? Na verdade, não foi sozinho. Ele perguntava, o avô respondia. Ele perguntava, o avô respondia. Ele aprendeu a ler. Mas na escola ele fingia para a professora que ele não sabia, né? Então é muito bonito ele dizer que para agradar a professora, ele dizia que ele não sabia ler, né? Então também tem um lado assim muito muito bonito, né? Porque né, ele queria também agradar essa professora. Bom,
Então, a Fernanda vai falar aqui um pouco eu vou passar a palavra para ela, para a gente poder aqui começar aqui uma outra trabalho. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Patrícia. Então, queria inicialmente agradecer muitíssimo o convite de estar participando, né, dessa webconferência, num tema que é um tema tão instigante para a gente, né, a relação da leitura e escrita, educação infantil e ensino fundamental. Então, assim, eu queria começar um pouco falando de uma posição política, né, que foi ganhando concretude, né, pela produção científica, mas também pela organização da área da educação infantil, que, ao longo desses últimos 10, 12 anos, foram produzindo uma série de textos, materiais, panfletos, manifestos, quer dizer, textos escritos de diferentes gêneros, né? Já que a gente está falando de leitura escrita, que vem pontuar o lugar da educação infantil na educação básica, né? Então, eu acho que, primeiro, isso assim, é o fundamental de ser dito. Por que é fundamental? Porque a educação infantil, lá quando ela nasceu, primeira etapa da educação básica, né, muitos diziam, não, ela vem ajudar a preparar para o ensino fundamental. Mas a educação infantil, na época, quando ela já foi pensada, né, e depois ela foi escrita em lei, a partir de muita disputa, né, a gente sabe que até um tema virar lei, né, tem um cenário aí de disputa grande e disputa de ideias, né, sobre o que é a educação infantil. Então, a educação infantil ela ganha uma especificidade. E, na verdade, quem ganha são as crianças, né? São as crianças que ganham. Porque, na educação infantil, elas são vistas na sua centralidade. Pelo menos, elas são pensadas na sua centralidade. O que as crianças têm de tão específico que fazem com que elas possam ser olhadas e serem pensadas, serem pesquisadas, né? Nas universidades, na época, não existiam ainda os cursos específicos de educação infantil. Ou seja, ainda imperava à época a noção daquela criança abstrata, né, daquela criança que vai para a escola e que vai para a escola ser adaptada. Eu sei que muitos já não pensam assim, que a própria etapa do ensino fundamental não pensa assim, mas que se adapta às disciplinas escolares, né? Então, eu quero dizer que o processo de produção de um curso de formação de professores voltados à leitura e à escrita na educação infantil teve que começar a elaboração desse material, né, desse material que vocês, enfim, já conhecem, estão fazendo curso, teve que parar para pensar nessas especificidades e remontar todo esse processo de construção de espaços voltados para as crianças. Então, a gente teve o programa Pró-Infância, né? Nós tivemos o programa Pró-Infantil, né, que foi um programa emergencial lá em 2007, né, para formar professores que ainda não estavam habilitados, né, na educação infantil, enfim, e tantos outros materiais que ajudaram, né, a construir essa ideia da criança. Essa ideia que se tem sobre como as crianças aprendem, como elas se desenvolvem, né? E como essa etapa, então, da educação infantil pode pensar
a leitura e a escrita de uma forma bastante diferenciada da etapa do ensino fundamental, né? Nós nos organizamos de uma forma muito diferente. E aí eu trago até a base, que eu sei que a Base Nacional Comum Curricular, nós temos uma série de críticas em relação à base, mas eu trago ela só para remontar a ideia de que ela não se organizou por disciplinas. A ideia da base da educação infantil, e aí eu estou falando da educação infantil, eu sei que tem a base do ensino fundamental, do ensino médio, com também várias críticas, mas na educação infantil, nós, no início, a área rejeitou a ideia de ter uma base. Rejeitou a ideia de ter uma base e, depois de muita discussão, se nós não nos organizássemos de uma forma diferente, teríamos uma organização curricular pautada pela ideia das disciplinas, né? Então, ou dos temas, enfim. Mas, então, foi por isso que se aventurou um grupo e tantas reuniões foram feitas no Brasil todo, 22 mil postagens, né, daquela base, daquela primeira base, não estou falando desse contexto político tão grave que a gente vive hoje, mas da época de um outro contexto, onde se colocava os direitos de aprendizagem e, principalmente, esses princípios, né, que estavam pautando a educação infantil, princípios esses que vinham das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que foram feitos também tendo ouvido, né, todos os professores. Aliás, esse material aqui, que também foi feito, que está no PNAEC, né, da educação infantil, ele foi um material que ele ouviu muitos professores, o que se pensa a respeito da leitura e da escrita, quais são as dificuldades vividas pelo professor no cotidiano e como elaborar as propostas pedagógicas que tenham esse desafio, né, de brincadeira, né? Brincadeira e interações como eixo, né? É um desafio grande, gente. A escola pensa a brincadeira como eixo? Nunca pensou. Uma escola de ensino fundamental não pensou a brincadeira enquanto eixo, né? Eixo das suas atividades curriculares, né? E interação sendo pensada nisso tudo que a Patrícia vem mostrando para a gente, contando para a gente a respeito do diálogo, a respeito das diferentes dimensões da palavra, né? A palavra do afeto, a palavra do familiar, a palavra que vem do estranho, né? E as diferentes possibilidades de fantasia quando eu ouço essa palavra, quando eu ouço essa história, quando eu ouço o outro, né? Quando eu escuto o outro. E quando eu falo, quando eu escuto o outro, quando as crianças se escutam também entre si, né? Então, esses direitos de aprendizagem vieram por conhecer-se, conviver, brincar, explorar, participar, né? Expressar. Então, isso está sendo entendido, né, como direito que deve ser garantido. E, evidentemente, a leitura e a escrita atravessam esses direitos, né? Atravessam esses direitos de diferentes maneiras, né? Então, aqui, eu queria contar alguns causos, assim, para a gente pensar, né, o que a gente faz com isso, com a leitura e com a escrita. Um caso contado, eu vou recuperar do dia 27, né, do nosso seminário, que foi feito aqui na UFRJ, que foi uma professora de uma escola pública que a gente convidou,
que falou sobre uma experiência dela vivida num momento em que as crianças estavam no refeitório, né? As crianças no refeitório, elas começaram a brincar de restaurante. Então, de diferentes modalidades de restaurante, desde restaurante self-service, aquele, né, que você levanta e vai buscar comida, até aquele restaurante onde você lê um cardápio, né, e você pede a alguém o que você quer comer, né, e as diferentes modalidades. E as crianças de 4, 5 anos brincando de restaurante. E aí os professores entenderam, né, que esse era um momento daquele lugar virar um restaurante, né, naquilo que ele tem de mais divertido e naquilo que ele tem de mais funcional, no sentido de que por que vamos a um restaurante. Então, as condições de criar um cardápio com as crianças, né, porque o cardápio já existia, né, as nutricionistas estavam na escola já fazendo um cardápio, e aí as crianças reescrevendo aquele cardápio, ao mesmo tempo montando uma caixa registradora, ao mesmo tempo mostrando a experiência que cada uma delas tinha de ir ou de não ir a um restaurante, né? Como cada um dia foi ao restaurante e como é que elas viviam e como é que aquilo poderia ser um local múltiplo, né, que congregasse essas diferentes experiências. Então, a professora primeiro começou registrando, né, que nome elas queriam dar para o restaurante, né? Então, ela registrou umas 10 possibilidades de nome de restaurante dado pelas crianças, e aí houve uma votação, né, como é que era, e, enfim, como é que se organizava o restaurante, depois a feitura do cardápio, depois colocar esse cardápio disponível, as próprias crianças elaboraram o cardápio, os diferentes grupos, quem vai elaborar segunda, terça, quarta, como é que o cardápio se organiza, ele vai ter todas as comidas da semana, ou ele vai se organizar pela segunda, pela terça. Então, tudo isso foi muito discutido e, ao mesmo tempo, muito divertido, as crianças nessa produção, e era uma produção para elas, né? Então, e com elas, não, e principalmente com elas, quer dizer, quem deu o mote do restaurante foram as próprias crianças, a professora ouviu. Ela teve o mérito de ouvir e depois ela teve todo o mérito de registrar e criar condições para isso que ela ouviu poder, né, circular. Então, isso tem a ver com conviver, com brincar, com explorar, com participar, com expressar, tendo esses princípios das diretrizes que são tão caros para nós, o ético, o político e o estético presentes. Outro caso foi o caso de uma boneca, 3 crianças enterraram uma boneca e no dia seguinte elas não achavam onde a boneca tinha sido enterrada. Isso foi um caticabum na escola, e aí foram falar no pé de ouvido que não achavam a boneca. E a professora, então, aproveitou o sumiço da boneca para fazer cartazes. Então, começou numa estratégia junto com essas 3 crianças, e essa estratégia foi se ampliando com a turma toda. E depois foi se ampliando para outras turmas, né? Então, desenhar como era a boneca, como é que ela estava vestida, aonde ela tinha sido enterrada, perto de quê, que outras turmas podiam participar, os bilhetes para a turma da tarde, era uma escola que funcionava em 2 turnos, manhã e tarde, o que a turma da tarde sabia a respeito. Houve até jornal, né, da semana para que a escola toda se envolvesse, envolvida com esse sumiço que gerou um projeto enorme. Bom, esses 2 causos, né, são para darem exemplos, né, para aquilo que a Patrícia tão fortemente
nos conta aqui sobre as questões da oralidade, da escrita, tendo as crianças como centro. Mas eu também quero trazer, já que nós estamos contando caos, aproveitar no nosso caderno 5, Crianças como Leitoras e Autoras, na página 43, né, eu também selecionei alguns causos aqui que eu vou ler. Já que a gente está falando de leitura escrita, também vou ler. Toda a história começou... Bom, a ideia, assim, como determinados textos podem mobilizar as crianças e como determinadas histórias ajudam a ampliar esse repertório cultural das crianças, né? Porque muitas vezes as crianças estão no silêncio, não no silêncio da sua atividade física, que essa é sempre muito ruidosa, mas no sim e não, nas respostas muito binárias, sabe? Que, poxa, mas eu converso e elas não falam, né? É porque, às vezes, o nosso universo é também muito pobre de histórias e de causos, né? Como os causos são importantes, né? Desde causos que nos aconteceram ontem até o nosso dia a dia, por que a gente chegou atrasada, né? Por que essa conferência, né, ficou um pouquinho atrasada, né? Porque a máquina não funcionava para vocês. Enfim, tudo isso é compartilhado, é dito, né? É experimentado. Acontece com a gente, acontece com todos, e as crianças precisam, né, serem participantes também desse nosso cotidiano, que não está pronto totalmente para a chegada delas. Elas também precisam fazer esse cotidiano, né? Então, eu vou narrar uma história, né, que aconteceu com uma turma de pré-escola, né, de uma professora também da rede municipal aqui do Rio, né? Num curso de especialização, ela contou. Toda a história começou quando o Ivan, que tinha 5 anos, depois de assistir na TV a um filme de múmia, ficou muito impressionado e curioso. O que eram múmias? Perguntou. Sua mãe lhe explicou que múmia era uma forma como alguns povos, como os egípcios, preservavam o corpo dos mortos. A mãe, então, mostrou um livro sobre os egípcios e o Ivan logo se interessou pelos sarcófagos, pirâmides, tesouros e muitas outras coisas. No dia seguinte, brincando no tanque de areia da escola, Ivan descobriu uma sola de sapato. Saiu gritando: achei um tesouro! O tesouro dos egípcios. As crianças saíram atrás dele para saber do que se tratava. E, curiosa, eu perguntei: dos egípcios? Quem são eles? Ivan assumiu o lugar de quem sabia. Explicou quem eram os egípcios para a turma. No dia seguinte, levou o livro para a escola e muitas coisas puderam ser desencadeadas. Leituras informativas sobre a cultura egípcia, os hieróglifos, desenhos, lendas, e por aí aquela turma seguiu viagem no Rio Nilo afora, guiada por mim e por Ivan. Esse por mim não sou eu, infelizmente, é a professora Nice, né, que viveu essa história e que a gente registrou aqui no material, porque, como esse exemplo, vocês que estão nos assistindo, tem vários, né, vários exemplos que têm que ser valorizados, né, valorizados na construção da proposta pedagógica, né, dessa escola que vocês pertencem. Né? Às vezes a gente vê a pobreza, né, que muitas escolas, por falta de uma formação, né, trabalhando com datas comemorativas, trabalhando com temas, né, que acabam por não desenvolver, vem de fora,
vem do mercado, né? vem da mídia já posta, né? Que está aí, que as crianças já sabem sobre isso, porque veem televisão, porque estão nesse mundo, porque também fazem parte dessa mídia. Será que a escola não poderia estar produzindo coisas mais criativas e que eles pudessem penetrar, pensar nesse mundo, né? Quando a Patrícia falou para que serve a oralidade, né? A oralidade serve também para resgatar as nossas memórias de nós, professores, né? Que ela que trouxe, memórias das crianças, memórias das famílias, né? E às vezes fica uma coisa tão sem sentido. Eu conto muitas vezes, como professora de estágio, né, em educação infantil, um dia que entrei numa turma e havia um trabalho com transportes. E era aquele trabalho bem, o que é um avião, o que é um trem, o que é um carro, os diferentes tipos de transporte, assim, bem a seco. E eu cutuquei uma criança e falei, e aí, você veio para a escola como? E ela me disse, de mão dada. Quando ela me falou de mão dada, a mão dada era, né, era o transporte dessa criança. A outra logo bagunçou o coreto, né, porque aí já tinha uma turminha curiosa para esse estrangeiro que estava na sala delas, né, visitando, e disse, nossa, eu venho de Cacunda. Cacunda? É Cacunda ou é Carcunda? Ou é Costas? Que nome é esse que se dá quando você vem empoleirado, né, no seu pai ou na sua mãe? A outra dizia, não, carrinho. Quem vem de carrinho? Enfim, são histórias, né, e que a gente está pensando nessa memória, nessa forma que elas têm de chegar e que pode ser tão interessante para iniciar um projeto, né? Porque os egípcios certamente não vinham, né? Não estavam de carro, né? Havia outras formas de se locomover e por aí a gente pode se transformar. Há tantas outras, eu acho que eu vou contar mais um caso, porque aí também depois a gente pode ir dando um fechamento. Uma outra situação que aconteceu com a professora Natasha. Nos meses de agosto e setembro, vivenciamos um projeto, esse está na página 44, com a temática do folclore, né, que é muito comum, trazendo alguns elementos do nosso folclore, tais como cantigas de roda, né, cantigas passadas de geração em geração, algumas lendas, personagens, parlendas, enfim, trava-línguas e brincadeiras também de dança folclóricas, da exploração. Bom, destaco aqui o momento do personagem Saci Pererê. Os personagens encantados foram explorados a partir de livros de literatura infantil e vídeos que ela retirou do YouTube e de diálogos com as crianças sobre o que cada uma conhecia sobre cada um desses personagens. Enquanto as crianças brincavam no pátio, o que fez a professora? Bagunçou a sala inteira, virou as mochilas, foram para o chão, as mesas foram viradas ao contrário, enfim, e deixou um bilhete. Olá, turma 31. Passei por aqui e baguncei a sala de vocês. Beijos, Saci Pererê. Quando voltaram, ficaram muito curiosos e surpresos. E aí ela foi questionando a turma sobre quem tinha feito aquilo. E aí eles começaram a falar, né? Começaram a explorar os passos, os comentários, os questionamentos. Então, assim, isso possibilitou que a turma começasse a construir armadilhas para pegar esse personagem que fez essa bagunça na sala, né? Então, essas armadilhas que vêm da própria lenda, né? Do Saci, da garrafa, enfim. Então, como é que é? Tem que pegar uma pena, tem que soprar,
tem que soprar quantas vezes, botar a pena dentro da garrafa, como é que a gente pega o saci. E aí, cada uma dessas recontagens dessa lenda nos ensinam um tipo em que a professora vai registrando, né, como pegar o saci pererê. E aí ela vai registrando as diferentes possibilidades, e essas diferentes possibilidades vão sendo vividas pelas crianças com rolha, com garrafa, com brincadeiras, que também estão ali registradas, né, no quadro para apoiar. O registro é um apoio à brincadeira, né? A brincadeira, como eixo das diretrizes, elas podem ser inventadas pelas crianças, óbvio, mas elas também podem ser inventadas pelo adulto, né? O adulto tem brincadeiras tradicionais, né, com regras, né, como é que se brinca, enfim, e essas regras. Tudo, batatinha frita, 1, 2, 3, e tem quantos passos posso dar, é 3, é 4, é pique-bandeira, enfim, são brincadeiras, é mia-gato, né? São brincadeiras que, na minha geração, já eu velha, mia-gato, como é que era a regra? Aí a Patrícia já era gato-mia, não era mia-gato. Então, a brincadeira ali dela já tinha outro nome diferente do meu. E agora? Como é que as crianças brincam, como é que são as regras. E aí eu trago alguns só para fechar, algumas fotos, né, das escolas que muitas vezes revelam uma apropriação, né, do código, né? Isso, às vezes, algumas escolas da educação infantil que ficam, muitas vezes, sem sentido, né? E aqui eu só quero terminar fazendo uma provocação. O que é círculo? O que é triângulo? O que é cor? O que é letra? Não é? Enfim, coisas que não dão liga para a brincadeira e para a interação, nem tampouco dão liga para as crianças pensarem sobre esse código. Não é? Porque quando eu faço uma brincadeira de restaurante e eu tenho que ver um cardápio, o cardápio, como é que se faz um cardápio? Aonde é que vem o preço? Né? A gente brinca e fala assim, escolhe o prato pela direita. O que isso significa? Quando eu peço para você escolher o prato pela direita, significa dizer, escolhe o menor preço. Pede só arroz com feijão, uma quentinha, né? Quanto custa? Ou eu peço camarão, que é muito mais caro. Em alguns municípios, nem tanto. A gente come um camarão, mas, enfim, pescado do rio. E aí os números, né? Onde vem, muitas vezes, aqui nesse material, pode ir passando, Patrícia, 1, 2, passa. Né, o abecedário disposto assim, junto com os números, junto com o relógio, ao mesmo tempo com determinados bichos ainda tão estereotipados, assim, a gente percebe uma intencionalidade e uma responsabilidade aí da professora. Entretanto, aqui vem um desconhecimento, né, sobre as inúmeras possibilidades, né, que as histórias nos dão para estar trabalhando com a criança, para essa escuta com a criança, essa ideia, né, de que eu narrando uma história, primeiro eu ouço e depois eu posso narrar de diferentes maneiras, não é? Então, eu trouxe esses murais para a gente um pouco pensar nas nossas salas, né? A gente sabe que um mural é também uma importante fotografia sobre o que a gente pensa, o que é a criança e o que é a minha atividade como professora. Né? O mural ele reflete isso. Né? A gente sabe
que a gente já sabe que as crianças têm que ser também produtoras desse mural, e às vezes a gente vê coisas tão sem sentido que foram feitas pelo adulto, que demandaram um tempo enorme deles para fazer algo visualmente bonito, e que ficou, muitas vezes, tão sem sentido, não foi a chave, né, para as crianças entrarem nessa turma com toda a curiosidade que elas têm, principalmente essas que a gente está falando, de 4 e 5 anos, que estão lendo o mundo, né? Como o Paulo Freire diz, elas não sabem ler, mas elas sabem ler. Elas não sabem ler as palavras, mas elas sabem ler o mundo. Elas sabem ler quando você está apressada. Elas têm perguntas, né? Uma das crianças da escola perguntava para a professora: você me disse que aqui estava escrito banco, e é mentira. Aqui está escrito Bradesco, né? Quando tinha um símbolo de um banco, a professora, muito apressada, disse: é banco. Mas não é banco, está escrito Bradesco, depois que ela aprendeu. Enfim, e tantas outras curiosidades que as crianças vão tendo nesse trajeto delas nesse mundo, nessa casa que elas têm e nessas escolas que ela habita. Então, são só causos para incentivar o nosso debate. Queria, assim, já que a gente trouxe aqui umas imagens, por exemplo, aqui, essa janelinha do tempo é muito comum, né? E a gente se pergunta quando é que a gente abre a janela para ver, de fato, o tempo, né? Se está chovendo, se está nublado, né? E aí a gente, das nuances que tem o céu, das cores que o céu pode ter, se está um dia de sol, se está um pôr do sol, né? Dependendo da luminosidade, depende do horário, né? E aqui também chamando a atenção, porque assim, eu não ia nem falar, mas aqui, que é uma coisa que a gente também precisa também cuidar, né? Aqui são ali o azul e o rosa, né? Meninos e meninas. A gente tem que cuidar muito dessa questão, né? Como é que a gente vai estereotipando, criando cada vez mais estereótipos nessas nossas formas de levar as imagens, né? E deixar isso preso lá no nosso cotidiano, né? Tendo que todo dia olhar aquela janelinha do tempo, né? Bom, agora a gente, então, deixa aqui um espaço aberto para as perguntas, né? A Elaine já deve estar chegando aí com alguma pergunta. Se é que vocês gostariam de fazer algum comentário. Olha, primeiro eu gostaria de parabenizar as professoras. Foi uma aula, não foi, né, acho que não foi uma palestra, foi uma aula. Os professores também estão elogiando. Eu também aprendi muito hoje. Eu descobri, nossa, que foi muito bom, foi muito bom. E eu concordo com os professores. Eu acho que a web de hoje, ela não trouxe indagações, porque ela trouxe coisas importantes para pensarmos. Eu acho que teve uma coisa aí que eu prestei muita atenção na Patrícia, que foi justamente assim, no que é a educação infantil, né? Qual é a relação disso, se eu pensar no ensino fundamental? E a Patrícia termina de uma forma brilhante, que eu fiquei assim, nossa, é isso mesmo, né? Quer dizer, quem é esse leitor? Onde você faz esse leitor? Como é que você consegue? E aí a Fernanda vai e abre mais o leque, né? E os professores estão elogiando, tivemos uma presença boa de professores. Eu acho que, não sei, eu tenho a impressão que esse tema vai ter que voltar em outro momento. Porque, assim, as pessoas estão botando, adorando, né? A Alicia diz, maravilhosa, a fala da Patrícia,
trouxe aspectos fundamentais para todos nós estudiosos no processo de alfabetização. Então, acho que a gente consegue fazer assim, o que é da educação infantil e o que é da alfabetização, que eu acho que ficou agora, começou a ficar bem claro para a gente. A Débora Monteiro disse, essas webs são maravilhosas, né? Um momento de reflexão, eu acho que... Eu me assustei no início, eu acho que hoje eu sou uma fã das webs. Muitos elogios, né? E dizendo a relevância, a Maria de Fátima também coloca, a Renata de Aguiar também coloca, a relevância da temática, né? A escolha. A Janice diz, gente, vi o livro e lembrei, precisamos receber os livros. Quando isso vai acontecer? Olha, Janice, nós já conversamos com o comitê, nós vamos pensar em reproduzir os livros, não sabemos quando, mas há um interesse, sim, da própria UFRJ, que esses livros cheguem até a educação infantil. E também a alfabetização vai ter uma surpresa boa, que nós vamos anunciar amanhã. Enfim, nós vamos fazer o possível para reproduzir. Só temos que pensar nos caminhos que nós vamos fazer isso, mas o Comitê Estadual está empenhado em discutir a reprodução dos livros para as secretarias, pelo menos, né, para um núcleo que consiga desenvolver o trabalho com as secretarias. A Carla Brígida disse que muito importante darmos liberdade para que as crianças se expressem, seja no reconto de uma história, seja nas conversas de roda, seja nas brincadeiras. Deixa eu ver. A Delma Marcelo de Santos diz que é importante esse relato, Fabiano Oliveira. Infelizmente, eles estão certíssimos. São mesmo meios de comunicação. Que aula! Né? Então, por enquanto, é um bom relato. Deixa eu ver. A Lívia Siqueira diz muito enriquecedor, excelente, muitos parabenizando. Eu acho que essa questão de não ter perguntas, mas o parabenizar traz a importância da temática. Eu acho que nós precisamos, quem sabe, ampliar a temática em outro momento, trazer para os professores, porque parece que nós não é colocar uma fronteira, né, o que é educação infantil, o que é alfabetização, mas trazer isso. Acho que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, porque eu também fiquei muito surpresa. Eu estava comentando, elas estão escrevendo em outro grupo, e eu falei, nossa, eu estou aprendendo hoje, né? Estou aqui, mas eu estou aprendendo. Ainda puxei e falei, eu vou puxar o saco da Fernanda agora. Enfim, eu acho assim que a temática foi importante para a gente dizer o que é educação infantil, né, o que é alfabetização, diferenciar a alfabetização escolar, não achar que na educação infantil tem que antecipar com um tipo de alfabetização que pode não ser o caminho certo, não é o caminho certo, mas eu vou deixar os especialistas aqui falarem. Eu acho que é uma coisa importante, que a gente ficou muito focalizado, né, de que a gente aprende a ler com letra. Né? Eu tenho repetido isso, porque assim, a letra ela não é o principal na leitura. Porque a leitura da criança, quando ela na educação infantil, ela se coloca no lugar de leitor, ela já é uma leitora. Entendeu? A hora que ela pega um livro e lembra de memória aquilo que a professora contou, ela já está trazendo elementos dessa linguagem escrita. Quando ela reproduz, de alguma forma, a história pelas imagens, né, porque os livros de literatura é uma riqueza de ilustrações, e, às vezes, a gente fica preso. A gente mostrou aqui, aquelas imagens da escola com um empobrecimento, né, de figuras muito estereotipadas, muito já vistas, né? Ou etiquetagem, você pega estrela, ora, quem disse que aquela estrela lá que estava naquele cartaz é a única forma da gente entender a estrela, e a estrela do cinema, né? Enfim, a palavra sozinha, etiquetada, ela não fala da riqueza que é a língua. Né? Então, a ideia também de que essa preocupação com a relação fonema e grafema, né, que é uma preocupação que a gente tem, e pendura um monte de letra do alfabeto, é uma preocupação que às vezes não ajuda, porque a preocupação maior tinha que ser com essa linguagem situada, né? Essa linguagem que está constituindo esse sujeito, essa linguagem verbal, essa linguagem escrita que está fazendo sentido, que está
conhecendo coisas, por exemplo, aquela dos egípcios, né? Até imitar os hieróglifos, né? Até usar essas... A gente pensa, isso é muito difícil para as crianças, mas as crianças adoram. Tem crianças que, quando falam dos dinossauros, falam de... Né, os aracnídeos, né? Até o Roger Mello tem um evento de uma pesquisa de uma aluna de mestrado que ele fala assim, gente, um aracnídeo é uma aranha fantástica, né? Que é uma aranha assim, que ganhou uma autoridade, né, para ela ser. Então, as crianças... Por que aracnídeo é uma palavra difícil, né? Então, assim, como é que a gente amplia vocabulário? Porque a gente pensa, ampliar vocabulário. O que é isso, gente? A gente amplia vocabulário falando, lendo palavras difíceis, que a gente mesmo, quando está lendo, a gente vai aprendendo novas palavras. Então, não é falando, né? Copo, cadeira, não é isso, não é assim que se aprende, né? Então, eu acho que a gente saber que isso é muito importante para as crianças, para quando forem ler, elas saberem o que é ler. Né? A criança saber que ler é ler. Né? Bom, vou passar aqui para a Fernanda. Tantas biografias, né, a gente lê que quando os autores falam da sua história de infância, né, e que vão mostrando assim, o quanto, ao ouvir histórias, eles quiseram ter a independência para poder ler as histórias. E aí as crianças vão passando a ser indagadoras, né? Indagando esse mundo. E aí, daqui a pouco, elas também ficam com vontade de ter essa independência em relação ao outro, né? Ao outro professor, ao outro escriba. É quando elas também querem escrever, quando elas também perguntam, não, eu que vou escrever. Como é que... Me diz aí como é que faz que eu vou escrever. Agora, eu é que estou nessa organização, eu sou a professora, eu vou assumir esse lugar. E como é importante, né? E acho também que é muito difícil ser professor de educação infantil. Sabe por quê? Porque a gente tem que entrar em relação e na relação com a criança, com essas crianças que estão hoje. Porque no ano que vem serão outras. E a gente vai ter que começar essa relação novamente. Ela não está pronta, ela não está dada, ela não está no material didático apostilado, ela não está sistematizada, porque relação a gente não sistematiza, né? A gente está em constante relação. E aí são outras histórias. São outros causos, são outras curiosidades, são outras dificuldades que eu tenho. Porque é um outro grupo tem outras características. E aí eu não posso pegar um projeto que eu dei no ano passado, né, que foi implementado no ano passado, e trazer para esse ano. Né? Eu preciso estar nessa relação. E os livros nos ajudam muito, porque eles nos dão, isso que a Patrícia falou, o que é hieróglifo? Né? As crianças amam símbolos. Né? O que isso quer dizer? Né? Então, são símbolos que a gente pode inventar, né, para a nossa turma, né, são nomes de turmas que a gente pode se inventar a partir da característica de cada uma, enfim. Então, entrando na história, eu vou entrando na cultura. E aí eu vou entrando em diferentes culturas, que não é porque é educação infantil que tem que ser a cultura apenas a cultura local, que é fundamental. Porque se a gente entrar na cultura local, a gente vai entrando nessa memória e ela vai ter rastros de uma outra cultura global. Né? Então, não é porque é criança pequena que não pode saber sobre os egípcios, sobre os chineses, pelo que acontece no mundo, pelas notícias do jornal, enfim, até pelo Vasco e Botafogo, que vai jogar logo mais, hoje. Né? Enfim. E só para fechar, que eu acho que isso tudo tem a ver com a leitura e a escrita,
que não é parar tudo, agora vamos aprender a letra tal, né? A gente está aprendendo, né, inserido nesse espaço dialógico, né, nessa relação com esses elementos culturais. O nome da criança é o importante, não há dúvida, é uma estabilidade que ela tem, de reconhecer o nome dela, reconhecer o nome do outro. Isso todo mundo tem feito, eu acho que tem vários textos que falam da importância do nome. Então, é importante ter essa questão do nome, mas a gente tem muitas outras entradas, né? Acho que isso aqui é bacana. A Delma Marcelo dos Santos, ela fala aqui, professora Fernanda, poderia falar um pouco mais sobre os murais? Ou pegou alguma coisa aqui? O resto só também parabenizando todo mundo, dizendo que foi uma belíssima aula. Acho que vocês deram uma bela aula para o professorado. Bom, os murais eu vou contar duas histórias. Uma quando eu fui numa escola e o mural era interativo. Então, as crianças diziam, já que é São João, a gente está fazendo uma festa de São João aqui, vamos fazer um mural interativo com as comidas de São João? Então, elas fizeram um mural que era um mural que não era só numa dimensão, ele estava em 3 dimensões. Podia entrar no mural, comer a pipoca, tinha que reabastecer de pipoca. Isso foi um mural interativo que eu vi, mas também do lado tinham, num canto, uma bacia, uma boneca, tinha água na bacia, um cano que a professora arrumou, que era como se estivesse saindo a água, o lugar do sabão, o lugar do shampoo, e as crianças iam ali brincar naquele mural. Quer dizer, o mural ele também pode ser brinquedo. Ele era um canto, mas ele era um mural. Ele tinha, ele aproveitava um cartaz, enfim, que tinha, e esse cartaz ia tomando uma outra dimensão, a terceira dimensão, e a criança ia brincando com aquilo. Assim, um pouco para mostrar e para desconstruir esses murais que também são importantes para a gente relatar as histórias vividas. Isso eu acho que assim, isso é escrita. É escrita a partir do desenho, a partir das cores, a partir de uma trilha, né, do que foi feito. Então, esse mural é a expressão do que a turma está vivendo e vem vivendo nesses tempos. Então, eu acho que é muito bacana, que não é um mural que já está dado, né? Mas uma outra história muito interessante de um álbum de figurinhas que você estava falando do nome, e essa é bem fresca, porque é esse álbum de figurinhas que está na banca da Copa. Aí vi uma criança que estava com figurinhas e tal, e eu vi que na parte dos países do Oriente, a criança tinha muitas figurinhas repetidas. E ela colava tudo, a mesma figurinha. Eu falei, mas esse jogador é desse país? Aí ele falou, não, é tudo igual. Ó. Percebe que é tudo igual. Os jogadores eles eram iguais, só que mudava, né, o nome. Então, assim, eu achei muito interessante, né, desses álbuns que a professora estava começando a construir, o álbum da turma. Então, cada criança com seu nome tinha uma página. Então, era quando fazia aniversário, o que gostava, uma comida, enfim, ela elegeu alguns temas, e aí era o álbum da turma. Quer dizer, então, só para contar 2 histórias da questão do reconhecimento do nome do outro e como é que ele se vem. Livro da turma, né? Virou o livro da turma, claro, não é bem o livro da vida, mas é quase o livro da vida do Freinet. Acrescentando a questão do mural, a gente projetou vários murais que dificilmente eles dizem dessa narrativa, né? Então, assim, quando nós projetamos, eu acho que talvez isso que tenha sido... A gente viu muitas escolas que a gente se reconheceu, certamente, né? Mas o mural tem que ser um lugar em que as crianças possam contar o que elas fizeram. Chega alguém lá na sala, já saber assim, isso aqui... sabe dizer por que está ali, né? Então, eu acho que a gente tem que também aprender uma coisa seguinte: o professor é um curador
O que é ser um curador de uma exposição? Ele não é o artista. O artista fez os quadros. O curador é aquele que vai arrumar os quadros. É aquele que vai botar um texto, uma pequena legenda, dizendo do que se trata. Às vezes a gente vai numa exposição, tem assim explicando, até um texto maior. Então, o professor ele tem que entender que ele é o curador das obras que as crianças produzem. E ele não precisa fazer um mural lindíssimo, entre aspas, para receber as crianças não ali talvez não diga nada para elas. Então, é importante que a gente construa esse espaço no coletivo, que aquela sala não é do professor, aquela sala é também do professor, mas é também e muito das crianças. Então, por isso que é interessante o lugar que elas brincam, da gente ter diferentes possibilidades de interagir, da gente chegar e ver, olha que bonito que ficou, né? Quando a gente valoriza, né? Assim, volta e meia a gente vê, quando você valoriza, você bota uma cartolina preta e um trabalho que está preto e branco, né? Você cria também. Então, esse curador, ele também tem que ter o bom gosto, né? Tem uma autora italiana que fala a pedagogia do bom gosto. Eu acho muito bonito quando ela fala isso, porque, como diz o Paulo Freire, a boniteza faz parte, né? A boniteza tem que fazer parte, tem que ser bonito esse lugar. A gente tem que cuidar para que ele seja bonito, né? E não é jogar tudo de qualquer jeito da parede, feito a gente viu, né? Quadro rabiscado, né? Porque isso aí não, isso daí mostra ser uma coisa. Que leitura que as crianças vão fazer disso, né? Que leitura elas vão fazer disso? Que elas leem o mundo e elas leem quando são desvalorizadas também. E espaço descuidado, né? Então, assim, para a gente cuidar, né? Porque assim, aquele espaço é de todos, mas as crianças têm que sentir que elas são donas, autoras daquele material que está ali. E eu não sei se aquele bonequinho lá que a gente faz com antecedência e joga ali, se aquilo está dizendo alguma coisa, né? Bom, acho que nós estamos terminando. A Luciana de Andrade Guimarães está perguntando se as citações de Patrícia Corsino são do livro Index do Bartolomeu. São. Na verdade, são do Index, aquele e o da parede. Na verdade, é um livro que depois teve os depoimentos do Bartolomeu. Ele já fez aquela história da parede do avô em vários lugares. Agora, aquele trecho que eu peguei é um livro da Autêntica, que tem uma coleção que eu esqueci agora, posso procurar saber aqui, que o Bartolomeu, são vários trechos do Bartolomeu, que é bem interessante. Até ia pedir a vocês se nós podíamos democratizar os slides de vocês para os professores, se nós podíamos passar alguma objeção sobre isso. O que tem imagem de criança, a gente... Tá, então, primeiro, olha, nós vamos passar os slides, mas nós vamos primeiro esperar as professoras tirarem o que é importante e depois a gente passa. A Andréia Aquino, ela diz, gostaria de ouvir mais sobre a importância da organização do ambiente de sala de aula para a promoção de leitura e escrita no EI. A gente tem, nós temos a questão do tempo. Bom, vamos lá. Também apreciando, e a Suzane, como desenvolver esse trabalho com crianças de creche se ainda não se expressam oralmente, e sobre o professor, como a André também pergunta, sobre o professor como curador. Acho que as perguntas começaram agora. Bom, gente, olha só. O professor, como curador, ele vai organizar o ambiente, né? Então, assim, o que eu queria também dizer a vocês é que na pedagogia, que a gente tem lido vários textos da pedagogia italiana, o espaço é considerado o terceiro educador. Então, assim, o professor... Eu tenho um autor, o Fortunati, que ele vai falar da pedagogia indireta. Eu não sei se é indireta, eu talvez não diria. Mas... O que é essa pedagogia indireta que ele quer dizer? É aquela hora que a gente está sem criança, que a gente está arrumando tudo, né? Mas como é que a gente está arrumando? O tal cantinho com a água, com a bacia, com coisa. O que a gente está arrumando? A gente está arrumando
os trabalhos que as crianças fizeram no dia anterior, colocando numa cartolina, arrumando ali no canto. Então, esse espaço que é o espaço desse professor, desse ambiente que vai chamar, né? Esse ambiente que vai provocar narrativas também, dialogar com as crianças. Então, a gente fala de ambiente alfabetizador, não é aquele que tem um monte de letra, não, gente. Ambiente alfabetizador é aquele que provoca interlocução, né? É aquele que traz a palavra situada, a palavra significada, a palavra que tem sentido para aquele grupo, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que pensar que a sala é muito importante e que a gente tem uma responsabilidade nessa organização e que não a organização é feita às vezes antes, né? E eu acho interessante que tem uma arquiteta, né, que diz que para as crianças o espaço não é para ser comprado, vendido, trocado, né, que é do mundo nosso, né, mas é o espaço medo, o espaço alegria, o espaço da curiosidade, o espaço da exploração, o espaço onde você vai poder interagir, né, com ele. Então, os espaços, né, como a Patrícia falou, eles têm que servir para essa interação. Afinal, né, nas diretrizes, a gente tem o eixo das interações e brincadeiras. Então, é pensar assim, como o meu espaço de sala, e eu nem chamaria de aula, gente. Hoje em dia, eu estou preferindo nem mais chamar de aula. Como o meu espaço educativo está chamando para as interações e brincadeiras. E também não tem fórmula, daqui a gente não pode dizer, mas eu tenho certeza que você aí, junto com outros colegas, né, da equipe pedagógica da escola, podem se perguntar como é que o espaço dessa escola está convidando para interações e brincadeiras. E, às vezes, é muito legal. Essa história do caso do Saci Pererê, que desconstruiu o espaço todo, e as crianças chegaram e falaram, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu aqui na sala? Está tudo de cabeça para baixo. Claro, a professora quis brincar. Gente, vocês não sabem, olha o que aconteceu. E aí elas entraram nessa brincadeira, e a professora entrando nessa brincadeira, e aí para descobrir o que foi. Então, o espaço também ele não pode ser... É claro que ele precisa ter uma estabilidade, óbvio, né? Ele precisa ter uma estabilidade, mas em algum momento de você colocar algo diferente nesse espaço, né? Um dia, a professora pegou o micro-ondas, né, do refeitório e botou dentro da sala. Porque hoje nós vamos fazer um bolo de copinho, e aí elas foram vendo aquele... Porque é fascinante você ver o bolo ir crescendo, né? Parece mágica, né? E as crianças estão no mundo da mágica, da fantasia, você colocar aquela pipoca ali para crescer no micro-ondas, enfim. Ou outras possibilidades de tinta, né? As tintas que podem se explodir em diferentes cores. Então, a gente tem muitas técnicas hoje do espaço. E sobre a criança, os bebês, né, que não falam, é muito importante a gente dar depois, num outro momento, que esse PNAE termina, mas ele tem que continuar, né, Elaine? Ele termina agora, mas para a educação infantil ele tem muito que continuar. Então, já estou deixando aqui uma provocação de vocês também provocarem os municípios, que a gente tem muito que conversar, porque o professor dá acabamento ao que as crianças, que os bebês ainda não falam, mas eles se expressam pelo corpo, pelo choro, pelo riso, né, pelo jeito que as perninhas estão balançando, né? Vocês já repararam quando um bebê vê alguém que ele conhece, que ele começa a balançar o corpo, as perninhas, a mão, de um jeito que esse eu conheço, eu estou ouvindo o tom da voz, eu sei quem vê. Então, eu vou dando acabamento ao que pode, olha que legal, né? E eu vou conversando com o bebê. Né? Não é porque ele, mesmo que ele não fale, eu converso com ele, eu anuncio o que vai acontecer. E isso é tão importante para o bebê, né? Para ele não ficar no vácuo, né? do mundo do adulto que faz isso, faz aquilo. Não, agora a gente vai trocar a fralda. Essa fralda hoje está cheia. E aí a gente faz...
tem cocô, tem xixi, o que tem nessa fralda. E olha aí, a gente pega uma fralda, tem o retrato da criança. É super importante ter o retrato dos bebês. E a gente vai conversando. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Outro? Olha quem ele vem. Enfim, e ele vai interagindo com a gente. Certamente ele vai interagindo com a gente. E é esse acabamento que a gente vai dando que vai criando outras possibilidades. Então, o bebê também lê o ambiente, ele também tem medo, alegria, choro e fica no momento de paz também. Só assim, completando a questão do bebê, assim, talvez não seja, o mais importante para o bebê agora, no início não é a linguagem escrita, porque ele está se apropriando da linguagem verbal, oral, né, né? Então, assim, a gente também entender que a importância de se apropriar da fala é imensa. Então, o professor que está com a criança, ele vai organizar isso que a Fernanda estava falando. Mas, assim, aí a criança, água, você quer água? Você elabora a frase, aquela palavra que era uma frase, que está embutida uma frase. Eu já convido vocês, vai ter em breve, vai estar disponível aqui no site da UFRJ, a dissertação da Raquel, que a Fernanda também estava conosco na banca, que uma coisa muito bonita assim, de um evento que ela traz, que os bebês subiram, bebê de 1 ano e pouquinho, já começando a falar as primeiras palavras, e ele subiu assim na janela, e a janela estava fechada, assim, mamãe, papai, tchau, mamãe. E aí a professora falou assim, deixa eu abrir a janela para a mamãe, para a vovó, e te ouvir. Olha, ela entrou no jogo das crianças. Ali não tinha o papai, não tinha a mamãe. Eles já tinham ido embora. Né? Há muito tempo eles já tinham ido embora. Mas como é que a professora ela devolveu? Né? Deu esse acabamento. Ela abriu a janela e entrou no jogo. Tchau, vovó. Tchau, papai. Né? Agora vamos dar tchau para o amiguinho que está aqui com a gente. Tchau. Enfim, é brincadeira. Então, com os bebês, a coisa é um pouquinho diferente, mas é também muito bacana. Né? Bom, eu acho que... Bom, só elogios, as pessoas estão adorando. Então, umas estão considerando como dicas, outras como oportunidade de debates. Eu acho que nós vamos ter que repetir a dobradinha de novo. Bom, eu acho que nós conseguimos, né, hoje iniciar o debate. Vamos ver se o PNAE continua. Estamos apostando novamente na mobilização dos professores. Aí eu vou puxar também a sardinha para a alfabetização. Não só para a educação infantil, mas vamos ter esperanças, né, que o debate sobre a alfabetização escolar possa prosseguir. Não sabemos ainda o que será do PNAE, mas temos alguns caminhos que a UFRJ está traçando para não parar o debate. Né? Para o segundo semestre, temos um plano B para manter o debate. Né? Quero agradecer às professoras, foi muito bom. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Nós temos quase 600 pessoas nos assistindo, provavelmente professores da educação infantil. Queremos agradecer a presença e dizer que no dia 18 nós temos uma outra web importantíssima. Não perca, estaremos aqui. Contamos com a presença de vocês, as perguntas. Divulgue também para os colegas. E vamos ter um evento, né? Estamos querendo fazer um evento estadual. Com certeza, Patrícia Corsino e Fernando estarão conosco e vocês vão poder conhecê-las e também fazer perguntas pessoalmente para as professoras. Eu vou deixar agora com as professoras para terminar, fazer a palavra final e nos vemos novamente no dia 18 de abril. Eu só quero agradecer e até o dia 18 de abril estaremos novamente juntos e leiam o material, que ele está disponível. Eu sei que vai lendo devagarzinho, né? E ali também a gente tem muitas dicas, a parte que quando nós fizemos esse material, coordenamos, na verdade, a elaboração, foi acreditando muito nos professores. Então, saibam que foi querendo muito uma formação consistente, que vocês tivessem elementos para argumentar,
uma fundamentação e possibilidade de ampliação daqueles textos que estão ali. Vocês vão ver que tem várias ampliações, sugestão de outras leituras. Então, a ideia foi que realmente vocês pudessem ter um trabalho consistente, que não fosse receita, mas que desse alguns exemplos, lógico, a gente precisa deles, mas que desse fundamento para o que vocês fazem no dia a dia. Então, o que eu tenho a dizer é que fica esse convite para a leitura. Bom, eu também quero agradecer, Elaine e a Patrícia, pela nossa parceria aqui da UFRJ com a Unirio. É sempre muito legal. Patrícia, minha parceira já de muitos anos, né, nesse trabalho, e nesse trabalho também com a leitura e a escrita na educação infantil. E dizer assim que hoje a minha aposta, não hoje, não, já há alguns anos, que a minha aposta é na escola. É na escola, na reunião dessa equipe pedagógica, dar elementos. Eu acho que o material e o curso de formação dão elementos para que a gente possa elaborar propostas pedagógicas que tenham a cara, o perfil de vocês e das crianças que vocês atuam, e desse trabalho, que ele continue crescendo e ficando cada vez mais bonito. Obrigada. Bom, professores, então até o dia 18 nos encontramos novamente e vamos continuar os debates. Boa noite e até o dia 18. Obrigada, viu?